Feito. Criado então aqui o meu Java Bean aqui, na verdade tem a estrutura de um Java Bean, eu vou criar então agora um mapeamento da minha tabela. Então antes de utilizar o Hibernate, então eu tenho que mapear a minha tabela que eu desejo trabalhar, tá certo? Então como é que a gente vai fazer? Vamos criar então aqui também um XML document, certo? E aqui a gente vai dar o nome então de aluno, vou colocar minúsculo aqui, aluno.hbm, que é no caso então a abreviatura então do Hibernate, né? HBM, certo? E o XML vai criar automaticamente. Então é um DTD, um document. Deixa eu eliminar isso aqui, e até porque eu vou usar a mesma estrutura aqui de doctype, tá ok? Ctrl C, Ctrl V. Opa, não pegou. Copiar e colar. Beleza, então tá aqui, a estrutura é a mesma. Pessoal, o que é que nós vamos fazer agora, afinal de contas, aqui dentro? Simplesmente a gente vai mapear a tabela que eu vou utilizar lá, certo? Ou seja, a gente já tem um Java Bean, que é esse aqui, é um Bean criado, certo? Então agora a gente vai gerar um arquivo que irá mapear então esse Bean aqui, esse pojo, né, para que eu possa então efetuar a comunicação aqui com o Hibernate, tá ok? Então o que eu preciso estar colocando então aqui, ou seja, o meu pacote, se eu tiver ele, se eu quiser colocar ele dentro de um pacote, eu posso estar colocando, certo? Como eu não coloquei ele em nenhum lugar, simplesmente eu vou chamar esse meu table aqui livros, tá ok? Livros, alunos. E agora vamos, não, será que deu uma panezinha aqui na gravação? Não. Agora então vamos dar continuidade aqui, criando então o nosso mapeamento propriamente dito, tá ok? Então Hibernate Mapping, beleza. O que é, opa, aqui faltou um, certo? Deixa eu só finalizar isso aqui já para mim não correr o risco aqui de esquecer alguma coisa. Ok, tá finalizado aqui. Então temos, agora a gente vai identificar então a classe que será utilizada, tá certo? Então essa classe que vai identificar então tanto o meu Bean, que vai ser este cara aqui, certo, quanto a minha tabela lá do banco de dados e os seus atributos, tá ok? Então isso aqui eu vou fazer aqui na raiz do meu Hibernate Mapping. Colocamos então aqui o class, que vai ser então quem vai identificar então a minha classe, a minha tabela, os seus atributos, tá ok? Muito bem, pessoal. Então aqui dentro aqui na minha tagzinha class, eu vou dizer então para ele, eu vou estar informando através do name qual é a minha classe Java que nós criamos. Se eu tivesse um pacote, por exemplo, pacote tal, então você poderia colocar essas informações dentro do pacote, certo? Uma coisa importante aqui é o seguinte: veja que eu tenho uma classe chamada aluno, esse meu Bean aluno aqui, tá ok? E lá no banco de dados eu tenho na verdade uma tabela chamada alunos. Normalmente você faz do mesmo nome para ficar mais prático, né? Então tu tem um Bean aluno e uma tabela alunos, né? Então isso não é muito interessante. Mas aqui eu estou fazendo justamente para vocês poderem entender e ver como fazer para contornar esse problema, tá certo? Então, como eu não tenho nenhum outro pacote, a minha classe, ela está aqui na raiz, então eu coloco aqui mesmo, certo? Se lá no banco de dados a minha tabela fosse aluno, exatamente como o meu Bean, eu não precisaria colocar o table, certo? Que como ele está diferente aqui, eu vou ter que dizer
porque a minha classe aluno ela estará sendo ligada com a tabela alunos. Então a minha classe, o meu Java Bean aqui que eu criei, meu Bean, certo? Meu Pojo, que é esse aqui, estará referenciando então com a tabela alunos, certo? Muito bem. Ok, então agora eu preciso fazer o mapeamento então dos atributos que eu tenho aqui, tá ok? O primeiro atributo então e muito importante é o da chave primária. Isso aí você vai fazer através do ID, certo? Então coloca aqui o ID, tá aqui ele. Então aqui você vai identificar então qual é o nome da tua chave primária lá da tua classe. Então o name se eu olhar aqui na minha classe, quem que identifica a chave primária? É o alu código, certo? Beleza, então aqui tu vai colocar o mesmo nome que tem aqui, certo? Vou dar aqui um Ctrl C, daqui um Ctrl V só para garantir, tá ok? Agora você precisa dizer como é que esse campo, então, alu código aqui, que é o meu identificador da minha classe, ele estará na tabela referenciando quem? O próprio alu código, certo? Então já coloco aqui o column será então o próprio alu código também. E o tipo, tá? Que tipo de dado que eu criei ele lá? Então lá eu criei como serial, certo? Então o serial ele é na verdade um tipo inteiro, né? Então vamos definir ele aqui como um tipo inteiro. Até acho que eu vou mudar, acho que lá até, porque agora na minha próxima alteração que eu vou fazer, a gente vai ter que mudar alguma coisinha, porque deixa eu chegar lá que eu vou explicar para vocês. Eu vou usar então aqui agora um generator, ou seja, eu preciso informar como que a minha chave primária trabalha, como que essa informação será jogada lá para o banco de dados, se ela será jogada, então, por exemplo, através de um autoincremento, ou de uma sequência, ou de um identificador. Existem outros mecanismos, no caso de geração de chave primária, tá certo? No nosso caso, como eu usei aqui uma sequência, certo? Usei aqui uma sequência, então eu teria que, aqui dentro eu teria que usar um generator para sequência, só que aí eu teria que fazer algumas alteraçõezinhas que eu acho que não convém aqui agora. Deixa eu colocar aqui class, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou nesse primeiro exemplo aqui, vamos usar o increment, tá ok? O que vai fazer esse increment aqui? Esse increment aqui, pessoal, ele vai deixa eu já finalizar. Veja que quando eu coloquei aqui, né, ele abriu aqui. Deixa eu já finalizar aqui, ó, que daí eu não preciso colocar aqui. Ou aqui, aí eu não preciso nem ter ele aqui do lado. Beleza, então pessoal, da forma que eu fiz aqui agora, ele vai pegar, então ele vai ler o último valor que eu tenho cadastrado. Por exemplo, tenho lá o cliente, o aluno de código 90, certo? E ele vai sempre incrementar 1, tá, nele, certo? Então é indicado então quando você usa uma aplicação em que ele é o único a acessar o banco de dados de forma não concorrente, tá ok? Beleza, então agora na nossa próxima videoaula iremos dar continuidade a isso aqui. Um abraço, até mais e tchau!